Olá galera, meu nome é Alan Viana e vou te fazer uma pergunta. Você já errou? Eu já errei. Mas e aí, o que fazer quando você errar num corte do cliente, na coloração do cliente? Quer saber? Então vem comigo que eu vou te contar o que eu fiz. Olá gente, tudo bem? E aí, você já errou? Porque eu já errei. Então eu vou te contar agora um pouco da minha história. E aproveita para comentar aqui embaixo quais foram os seus erros. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Mas continuar no erro, aí sim, isso aqui não pode. Aconteceu comigo no início da minha carreira, mais ou menos há uns 12 anos atrás. O cliente chegou no salão e eu já tinha uma certa intimidade com o cliente. O que aconteceu? Ele já sentou na minha cadeira e eu já fui cortando do meu jeito, colocando a minha visão. E o que aconteceu? No fim do corte, eu percebi que agradou sem ter agradado, entendeu? Ele falou que tinha agradado pelo fato de ser meu amigo, mas eu percebi que eu errei. E onde que foi meu erro? Foi no corte? Eu posso dizer que foi no corte pelo fato de eu não ter me comunicado com o cliente, pelo fato de eu não ter conversado com ele e ter descoberto quais os gostos, quais os valores, enfim, o que ele realmente queria no corte. Eu acho que sempre isso serve até para você não errar jamais, independente de ser um corte, de ser uma coloração, de ser um atendimento. Isso é primordial no salão de beleza. Então, quando o teu cliente chegar, antes de pegar na tesoura, antes de pegar no pente, antes de puxar uma mecha, senta com o teu cliente, conversa com ele, procura saber realmente o que está aqui, ó. Porque se você não entender o coração do teu cliente, jamais, você tem que entender que você está cuidando da imagem do teu cliente. Aquela imagem ela vai refletir no dia a dia do teu cliente, certo? Você está causando, você vai fazer com que ele saia dali causando um impacto totalmente positivo. Só que para você chegar nesse, como é que eu posso te dizer? Para você chegar nesse padrão, nesse valor, você tem que aprender a identificar os gostos do teu cliente. Isso me serviu muito de experiência, porque com o passar do tempo eu fui trabalhando isso em mim e hoje não existe a possibilidade de um cliente sentar na minha cadeira e eu não ter um papo com ele, de eu não ter uma conversa com ele. Você tem que entender que quando a gente trabalha na área da beleza, quando a gente presta esse serviço para o cliente, nós estamos falando de quê? O cara rodou, vamos falar de Fortaleza. Quantos salões tem em Fortaleza? Vamos lá, vou botar mais de 10 mil salões, com certeza. Então, tipo, você tem que pensar o seguinte, ó, o cara rodou Fortaleza inteira, vamos lá, o cara saiu lá do bairro tal, veio até o meu salão, ele me escolheu para ele me pagar para fazer o serviço nele. Então, o mínimo que você tem que fazer é conversar com o teu cliente, entender que o teu cliente, o que ele trabalha. Isso são perguntas que você, inclusive, pode estar entrando aí no meu blog, tá? alanviana.com.br e também no meu site, academia.alanviana.com.br, que você vai ter lá um material exclusivo também falando de atendimento, falando de tudo que você necessita para ter um atendimento perfeito e não errar na hora do corte, não errar na hora da cor, certo? E se você errar no corte, vamos supor, cara, estou cortando o teu cabelo, a máquina era para ser uma numeração 2 na lateral, você colocou a 1 e o teu cliente é altamente clássico. O que você tem que fazer? Tenta perceber o erro no início, tá? Tenta perceber o erro no início, se for perceptível, se você já não tiver, porque às vezes você está cortando, você está ali na vibe e vai, mas se você perceber isso, procura parar, informa ao teu cliente que houve um erro, tá? Primeiro passo é informar para ele que houve. Nunca deixa ele sair da tua cadeira com erro e alguém chegar para ele, ó, teu cabelo tá errado aqui. Então informa para ele que você errou. Errar é humano. Não é humano, é permanecer no erro. Então informa para ele que você errou e fala para ele, ó, daqui no próximo corte, dá um corte para ele, porque é até um conserto, na realidade você vai estar consertando o cabelo por um erro seu. Então você vai comunicar a ele que no próximo corte você vai consertar, o cabelo dele já vai ter crescido e tenta amenizar o máximo possível. Se você trabalhou com a numeração 1, por exemplo, tenta fazer uma graduação, trabalhar um degradê para dar um efeito mais diferenciado e você continuar na numeração 2, que é o que o teu cliente realmente queria, tá?
E aí, para você evitar esses erros, procura entender a questão do padrão do cliente. Se chega um cliente mais estiloso, gente, já é uma leitura. O cliente entrou no teu salão, você já tem que entender. Pô, o cara é totalmente estiloso, o cara tá lá todo estilo sertanejo, estilo um cantor, então você já sabe que ali no mínimo é uma numeração máquina 1,5, 2, até 0. Porque ele é estiloso, o impacto dele é esse. Agora chegou um cara de paletó e gravata, poxa, é um clássico, por favor. Então, são esses estudos que você tem que ter. Eu vou estar falando alguma coisa também no meu canal sobre visagismo. Você vai estar podendo acompanhar aí no meu site. O que o visagismo influencia no dia a dia. Para entender de corte, não é só questão de pegar uma máquina ou uma tesoura, você tem que entender de perfil, formatos de rosto, personalidade. Então tem muito mais estudo entre essas posições, entendeu? Você tem que estudar muita coisa para você evitar o erro. Então, até porque o meu trabalho é um trabalho voltado para consultoria de imagem. Consultoria de imagem, Alan, como assim? Imagina, chega aqui um advogado. Ok, o cara é um advogado, eu tenho que imaginar o quê? Pô, ele está sempre com o juiz, ele está lá defendendo uma pessoa. Você imagina que eu vou propor para ele um corte moicano. Por favor, vou propor um moicano para um advogado, ele pode ser o mais competente possível, mas a partir do momento que ele entrar na sala do juiz, o juiz vai olhar para ele e vai dar metade da causa perdida. Por quê? Pela imagem. Você concorda comigo? Se você concorda, já comenta aqui embaixo. Eu sei que você vai concordar. Gente, se você gostou, se você também tiver algumas dúvidas, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou estar entrando em contato com você, a gente vai estar trocando essa ideia. Se você gostou, compartilha, coloca os comentários aqui embaixo, me acompanha no meu Snap, no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais, que você vai estar recebendo um conteúdo exclusivo. E entra lá, ó, academia.alanviana.com.br, que você vai ser direcionado para uma comunidade exclusiva no Facebook, onde você vai ter contato direto comigo e com toda a minha equipe, ok? Vem comigo, espero por sucesso.